Olá, olá, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindas, bem-vinda Nair, bem-vinda Erenice, Lepe, bem-vindos pessoal para mais uma live, boa noite para vocês. Bom, vamos começar então nossa conversa dessa sexta-feira. Nosso tema de hoje é glaucoma de pressão normal. Vou começar me apresentando enquanto o pessoal está entrando aí para a gente começar o nosso assunto. Para quem é novo aqui, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, eu sou especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e eu tô aqui com vocês no Instagram toda sexta-feira para live e também no YouTube toda quarta-feira, seguindo com a minha missão de combater a cegueira com informação. Bem-vindo, Iago, Osmar, Tamarinha, bem-vindos, pessoal. Bom, vamos lá. A gente vai seguir o nosso roteirinho de sempre. Eu vou começar falando mais ou menos 10 minutinhos sobre o assunto da nossa live e depois a gente abre para as dúvidas de vocês. Deem preferência para mandar dúvidas sobre o tema, tá, pessoal? Para a gente não desviar muito do assunto, senão acaba ficando longa demais a live. Quem quiser mandar dúvida, ó, esse balãozinho aqui é a maneira mais fácil de eu encontrar a sua pergunta, tá? Vocês podem mandar no chat também, mas mandando por aqui é mais fácil de eu ver, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Marcos, Helena, João, tudo bom, João? Boa noite, Nora. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre uma forma de glaucoma que é muito importante, que se chama glaucoma de pressão normal. Tá? Vamos começar entendendo o que é essa forma de glaucoma. Então a gente precisa já começar fazendo uma diferenciação do que a gente considera como uma pressão ocular normal. Tá? A pressão ocular normal, ela varia de 10 até 21. O limite máximo da pressão, para quem não tem glaucoma, para pessoas saudáveis, é até 21. Então, o que a gente chama de um glaucoma de pressão normal? A maioria das pessoas que tem glaucoma tem a pressão ocular alta, acima desses 21, não necessariamente o tempo todo, mas pelo menos em alguns momentos. E aí, nesses momentos em que a pressão ocular sobe, ela danifica o nosso nervo óptico, que é o nosso nervo da visão. Então, quando esse nervo ele sofre uma lesão, isso atrapalha a comunicação entre os nossos olhos e o nosso cérebro. Então, atrapalha para a gente enxergar, tá? Então, quando a pessoa tem glaucoma, a pressão alta danifica o nervo óptico. O que é então o glaucoma de pressão normal? É a pessoa que tem a lesão de glaucoma no nervo óptico, mas a pressão ocular dela nunca passou de 21. Sempre que ela mediu lá no consultório, a pressão sempre teve até 21 dentro do que a gente considera normal. Essa pessoa tem glaucoma? Tem, porque ela tem uma lesão no nervo óptico, mas essa lesão não é causada pela pressão ocular aumentada. Tá? O que acontece nesses casos? É como se essas pessoas tivessem o nervo óptico mais sensível e aí ele começa a ter lesão mesmo em níveis normais de pressão ocular. Agora é importante ressaltar que eu falei para vocês que a pressão ocular normal é considerada de 10 a 21, mas as pessoas que têm glaucoma de pressão normal, elas ficam numa faixa que a gente chama de normal alto, ou seja, a pressão é normal, mas é mais para perto do 21 do que para perto do 10. Então são pessoas que têm pressões de 18, de 19, então tá dentro do normal, mas um pouquinho ali mais para cima.
tá? E eu disse para vocês que essas pessoas que têm glaucoma de pressão normal, elas têm o nervo óptico mais sensível à pressão. O que causa essa sensibilidade? A gente tem alguns fatores de risco para glaucoma, tá? São principalmente alterações que vão levar a uma mudança nos vasinhos sanguíneos desse nervo, então vai chegar menos sangue nesse nervinho. Esse nervo, ele vai receber menos nutriente, menos oxigênio do que numa pessoa que não tem essa alteração. O que pode predispor a isso? Enxaqueca, apneia do sono e doenças com alterações vasculares em geral, doenças cardiovasculares como hipertensão e diabetes, por exemplo. Tá? Então, pessoas que têm esses fatores de risco, elas têm uma alteração no fluxo sanguíneo do nervo que deixa esse nervo mais sensível à pressão ocular. Importante ressaltar também que o glaucoma de pressão normal é uma doença principalmente de idosos, tá? Isso não é uma regra, a gente encontra às vezes pessoas jovens com glaucoma de pressão normal, mas isso não é o mais comum. Em geral, o glaucoma de pressão normal é um glaucoma do idoso, porque esses vasinhos sanguíneos já vão ser alterados ao longo da vida durante muitos anos, tá? Eu tô falando dessa questão dos vasos sanguíneos, da questão do suprimento de nutrientes, de oxigênio por nervo, mas é importante ressaltar que isso são hipóteses, tá, gente? A gente não tem uma comprovação científica de o que realmente causa o glaucoma de pressão normal e o que realmente deixa esse nervo mais sensível, tá? Isso são hipóteses que a gente tem, mas que não são totalmente confirmadas, tá bom? Pessoal que está entrando agora, boa noite para vocês. A gente está conversando sobre glaucoma de pressão normal. Quem perdeu o comecinho da live, não se preocupem que amanhã, 10 horas da manhã, vai ficar a gravação lá no YouTube. Lembrando que não fica gravado aqui no Instagram, mas fica gravado no YouTube. Então, quem perdeu o começo não precisa se preocupar, tá bom? Bom, então eu já expliquei para vocês o que é o glaucoma de pressão normal, por que ele acontece, quem são as pessoas que têm risco de ter. Agora eu vou falar para vocês sobre uma diferenciação muito importante de se fazer nesses casos em que tem suspeita de glaucoma de pressão normal, tá? Como eu disse, a grande maioria dos glaucomas tem pressão ocular aumentada. Então, quando a gente está diante de um caso de um glaucoma de pressão normal, a gente precisa se questionar se isso é realmente um glaucoma ou se tem alguma coisa que parece ser glaucoma, mas não é. Por exemplo, duas principais diferenciações que a gente precisa fazer. Aumento fisiológico de escavação. Aumento fisiológico de escavação não é doença, tá, gente? Aumento fisiológico de escavação é uma alteração da nossa anatomia e são pessoas que têm um nervinho que tem um aspecto de ter glaucoma, mas que na verdade não tem. Essas pessoas nasceram com esse nervo desse jeito e elas não têm doença nenhuma. Isso é muito comum. Isso acontece em 5% das pessoas que não têm glaucoma, elas têm aumento de escavação do nervo óptico, tá? Isso é muito importante de ser diferenciado de glaucoma de pressão normal, porque glaucoma de pressão normal, se não tratar, deixa cego. Aumento fisiológico de escavação, não. Aumento fisiológico de escavação é simplesmente uma variação do aspecto do nervinho que algumas pessoas normais têm, tá? Segunda diferenciação importante é que o glaucoma de pressão normal, ele precisa ser diferenciado de doenças neurológicas, outras doenças que afetam o nervo óptico,
tá? Então, se a pessoa tem uma lesão do nervo, mas a pressão está normal, a gente precisa pensar, isso pode ser glaucoma de pressão normal, mas isso pode ser outra doença afetando esse nervo. Essa pessoa pode ter uma isquemia desse nervo, uma neurite, que é uma inflamação do nervo. Ela pode ter até mesmo um tumor cerebral, pode ser alguma coisa grave. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, certo? Bom, quem tá chegando agora, bem-vinda Tati, bem-vinda Filomena, Rai. Quem perdeu o comecinho da live, gente, amanhã 10 horas da manhã no YouTube, tá? E agora que vocês já estão entendendo aí sobre glaucoma de pressão normal, eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. A Filomena perguntou se o colírio é sempre no mesmo horário, e eu vou aproveitar para fazer um gancho do tratamento do glaucoma de pressão normal. Apesar do glaucoma de pressão normal já ter a pressão normal, o tratamento é reduzir ainda mais essa pressão. Então, se o nervinho estava sensível e danificou mesmo com a pressão normal, a gente reduz ainda mais essa pressão. A gente pode fazer isso da mesma maneira que a gente trata todos os outros glaucomas, com colírio, com laser ou com cirurgia. E no caso do colírio, que foi a pergunta da Filomena, tem que ser todo dia no mesmo horário certinho, sim, tá? Então, se é uma vez por dia, é todo dia na mesma hora. Se é de 12 em 12 horas, tem que dar o intervalo certinho das 12. Então, se é 7 da manhã, é 7 da noite e no outro dia de novo, tá? Vamos ver mais dúvidas aqui. A Maria do Carmo fez uma pergunta excelente. Ela perguntou se no glaucoma de pressão normal o ângulo é sempre aberto. Ótima pergunta, Maria do Carmo. Sim, no glaucoma de pressão normal o ângulo é sempre aberto, tá? Quando o ângulo é fechado e a pressão está sempre normal na medida do consultório, qual é a hipótese que a gente tem? É que essa pessoa ela tem picos de pressão. O glaucoma de ângulo fechado é uma forma de glaucoma em que a pressão fica subindo e descendo, tá? Então o que acontece é que ela faz um pico, danifica o nervo, mas esse pico às vezes é quando você tá dormindo, é em casa, nem sempre ele é na consulta. Então quem tem glaucoma de ângulo fechado, às vezes na consulta a pressão tá normal, mas em outros momentos ela não está. Então a gente nunca considera os glaucomas de ângulo fechado como glaucomas de pressão normal. O que a gente considera é que essas pressões oscilam. Então, sim, glaucoma de pressão normal é sempre um glaucoma de ângulo aberto, tá? Uma outra pergunta aqui que chegou do João, também, gente, vocês estão caprichando nas perguntas, hein? Outra pergunta muito boa. Ele pergunta sobre a espessura da córnea fina, deixando a pressão normal e tendo glaucoma. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Apesar de que eu já falei isso em outras lives, mas de repente tem gente que não conseguiu assistir às outras. A gente tem a córnea de grossura variável de uma pessoa para outra. Que nem tem gente que tem olho azul, olho verde, olho castanho, tem gente que tem córnea fina, córnea média e córnea grossa, tá? Aquele aparelhinho que vocês medem a pressão no consultório, que pinga aquele colírio amarelinho, joga aquela luz azul e aí vem aquela pontinha no olho. Esse aparelhinho, ele mede a pressão encostando na córnea, tá? Então, esse aparelho ele é calibrado em função da grossura das nossas córneas, tá? E ele tem uma calibragem que é para pessoas que tenham córneas com grossura de 520 micrômetros. Como é que você sabe a sua? Por um exame bem simples que se chama paquimetria. Vai vir um número que é a grossura da sua córnea. Se a sua córnea tem 520 micrômetros, perfeito, a calibragem do aparelho está ideal para você. Isso significa que a pressão que o aparelho medir é exatamente a sua pressão ocular, tá? Se a sua córnea tem mais que 520 ou menos que 520, o aparelho ele vai ter um pequeno erro,
tá? E quando a sua córnea é fina, ele mede a sua pressão mais baixa do que ela realmente está. Então, vamos supor que você tem uma córnea muito fininha, 490 a grossura da sua córnea. Quando aquele aparelhinho medir a pressão e der 18, na verdade não está 18, está mais do que 18. Tá? A gente não consegue fazer uma continha e prever quanto que é a sua pressão de verdade. A gente faz isso na base do bom senso. Então, se a sua pressão tá muito ali no limite, mas a sua córnea é fina, na verdade, você não tem um glaucoma de pressão normal. O que acontece é que a sua pressão está alta, só que o aparelho está medindo errado e está dando um valor mais baixo do que realmente é a sua pressão, tá? Então, João, sim, a grossura da córnea é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta nesse diagnóstico de pressão normal. Então, a pessoa que está dentro dos 21, está lá no 19, 20, mas a córnea é fina, isso não é um glaucoma de pressão normal, isso é um glaucoma de pressão alta em que o aparelho errou na medida, tá? Excelente perguntas que vocês estão mandando aqui. Belém Lima tá me perguntando aqui se é normal o olho ficar dolorido, tá? Primeiro, gente, nunca é normal sentir dor, tá? Se tá sentindo dor, tem alguma coisa errada. Agora, é importante salientar que para ter dor, a pressão tem que estar alta. A pessoa que tem glaucoma, mas ou é um glaucoma de pressão normal, ou é um glaucoma de pressão alta, mas que a pressão está controlada, a pressão não dói. Pressão ocular só dói quando a pressão está muito alta, ou então quando ela sobe de repente de uma hora para outra, tá? Então, se tem um glaucoma de pressão normal e tá doendo, não é pelo glaucoma que tá doendo, tem que ver com a sua oftalmologista porque é por outro motivo, tá? Ou então, se tem um glaucoma de pressão alta, mas está tratando, a pressão está controladinha e está doendo, também não é pelo glaucoma, tá? Tem que investigar a causa da dor. Agora, nunca é normal sentir dor. Qualquer dor tem que ser investigada, tá? Quem tem mais dúvidas, deixa eu achar aqui as perguntas de vocês. Ateliê Canto da Costura perguntou aqui sobre o procedimento de agulhamento, que é um procedimento cirúrgico para glaucoma. Não é exatamente o nosso tema de hoje, mas como não entraram outras perguntas especificamente sobre o glaucoma de pressão normal, vou aproveitar para te responder. Tá dizendo aqui que fez o agulhamento e não voltou a enxergar como era antes. O agulhamento é um procedimento que gera um embaçamento visual muito importante, principalmente nos primeiros 10 dias depois do procedimento. Então, se tem menos de 10 dias que você fez o agulhamento, não se preocupa não que é normal, a visão fica bem embaçada. Se já tem mais de 10 dias, já deveria ter voltado ao normal a visão. Então, tem que conversar com a sua oftalmologista para ver o que houve. De repente, teve algum sangramento mais intenso, de repente, seu grau mudou e precisa atualizar os óculos, tá? Porque o embaçamento próprio do agulhamento é principalmente nos primeiros 10 dias, tá? Boa noite, Maria de Fátima, boa noite, Ingrid. Quem tá chegando agora e perdeu o comecinho da live, a gente tá conversando sobre glaucoma de pressão normal. Quem perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, a live vai estar lá no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Mais perguntas aqui sobre glaucoma de pressão normal. Deixa eu achar aqui. O Marcos me perguntou se a pressão é mais alta de manhã ou de tarde. Outra pergunta muito importante. Por quê? Uma coisa a se levar em conta é que a pressão em todas as pessoas, ela varia ao longo do dia. Então, vai ter horários do dia em que ela vai ser mais alta, vai ter horários do dia em que ela vai ser mais baixa, e isso é normal, tá? Em quem tem glaucoma, essas variações são ainda mais intensas. O mais comum para a maioria das pessoas é que o momento da pressão mais alta seja por volta de 4, 5 horas da madrugada,
tá? E o momento da pressão mais baixa seja por volta de meio-dia a 1 hora da tarde. Isso varia de uma pessoa para outra, mas esses horários são os mais comuns. O que que isso significa? Quando você vai no seu oftalmologista, não é às 4 horas da madrugada. Então, quando você vai na consulta, você geralmente não está medindo o seu valor mais alto da pressão ocular. Então, outra coisa que acontece com frequência é de as pessoas receberem um diagnóstico de glaucoma de pressão normal, mas na verdade a pressão não é normal. É porque não foi detectado o momento do pico da pressão ocular lá de madrugada, tá? A gente tem uma maneira de solucionar isso, que é com um exame que se chama teste de sobrecarga hídrica. Esse exame ele faz uma simulação de qual é o seu valor mais alto da pressão ocular. Tá? Agora, esse exame, ele às vezes erra um pouquinho, tá? Então, também não é pra gente sair fazendo para todo mundo sem critério, tá? Isso é uma coisa que é bem discutida entre os oftalmologistas. Tem oftalmologistas que acham que todo mundo tem que fazer esse exame para detectar o pico da pressão. Outros oftalmologistas são contra, justamente porque percebem que esse exame leva a alguns erros e só indicam esse exame nesses casos em que se suspeita que pode estar acontecendo um pico da pressão. Tá bom, Marcos? Então, a questão da flutuação é muito importante para o glaucoma de pressão normal, tá? O João perguntou quais são os valores de referência da pressão. Eu falei logo no comecinho, e aí muitos de vocês não pegaram. O que é considerado pressão normal é de 10 a 21. Tá? A Maria do Carmo perguntou aqui se esse exame da sobrecarga hídrica é usado também no glaucoma de pressão normal. Sim, esse exame ele pode ajudar em qualquer forma de glaucoma, tá? Eu não indico que todo mundo faça, eu não indico que baseie o controle do seu glaucoma baseado nesse exame. A gente tem outras alterações importantes para avaliar, como campo visual, OCT, retinografia, mas ele é uma informação a mais que pode ser interessante em casos de dúvida em qualquer forma de glaucoma, seja de pressão normal e seja de pressão alta também, tá? O som deu uma falhadinha, gente, já voltou, né? Legal. Ateliê Canto da Costura tá dizendo aqui, meu médico dizia que não podia passar de 12, depois do procedimento tá 14 ou 16. Bom, o que que acontece? Esse valor ideal da pressão ocular, ele é muito variável. Quando eu digo para vocês que o normal da pressão é de 10 a 21, isso é para quem não tem glaucoma, para quem é um caso suspeito, que está investigando, que só faz um acompanhamento por histórico familiar de glaucoma. Quando a pessoa tem glaucoma, isso muda, tá? A gente calcula o valor ideal da pressão ocular dependendo do estágio do glaucoma, dependendo do resultado dos seus exames, da estabilidade dos seus exames, tá? Por quê? Tem pessoas que vão ter pressão de 18 e os exames vão ficar todos estáveis, o glaucoma não está piorando. Enquanto outras pessoas vão ter pressão de 12 e mesmo assim o glaucoma vai piorar. É aquilo que eu falei com vocês no começo, de que pode ser diferente a sensibilidade que cada nervo tem de cada pessoa à pressão ocular. Tá bom? E isso não é fixo ao longo da vida, tá? Tem alguns momentos em que a gente vê pelos exames que o glaucoma tá piorando mais rápido e a gente é mais exigente no controle. E tem outros momentos da vida em que a gente vê que os exames não estão tão ruins e a gente pode dar uma afrouxadinha nesse controle. É importante vocês terem em mente que a gente sempre diz, o glaucoma é uma doença progressiva, ele vai de pouquinho em pouquinho piorando, mas essa progressão, ela não é uma coisa assim linear, não é uma progressão assim constante ao longo da vida.
ele é em fases. Então, tem fases da vida que o glaucoma piora, fases em que ele naturalmente tende a estabilizar, tratando ou não tratando. E qual que é o papel do tratamento? É que nesses momentos de acelerar, o tratamento force ele a estabilizar para que ele fique sempre constante, tá? Então, nem sempre quando a gente fala assim, Dona Maria, eu quero que a sua pressão seja 16. Nem sempre eu vou querer que seja 16 durante toda a vida da Dona Maria. Vai ter momentos em que eu vou falar, não tá legal, precisamos baixar mais. Ou então, tá indo muito bem, podemos tentar diminuir um pouquinho o tratamento, dar uma aliviada e ver como fica. Então, a gente precisa ter um pouco a mente aberta, e isso vale tanto para o oftalmologista quanto para o paciente, de entender que a gente precisa ir se adequando o que os exames estão mostrando para a gente. Então, a gente não precisa ser tão rígido quando a gente estabelece, a pressão tem que ser 10 e vai ter que ser 10 para a vida toda. Não necessariamente a gente precisa ser tão rígido assim. Agora, quando o glaucoma é muito avançado, aí isso muda de figura, porque aí a gente não tem margem para teste, porque se o exame piorar, isso já é muito crítico na sua visão, se é um glaucoma avançado. Então a gente não pode correr esses riscos em glaucomas avançados. Nos avançados, a gente tende a ser muito rigoroso o tempo todo, tá bom? João, é isso aí mesmo, individualidade biológica. A gente não é robozinho que é todo mundo igual. Cada um funciona de um jeito e a gente tem que saber entender isso e adequar o tratamento para isso, tá? A Belém tá perguntando aqui o que é uma escavação aumentada. Belém, vamos fazer o seguinte, para a gente não sair muito do tema da conversa, me manda uma mensagem no direct com a sua pergunta, que eu vou te mandar um link para o vídeo que explica direitinho o que é isso, para tirar a tua dúvida, tá bom? Só para a gente não desviar do tema da live, porque nosso tempo tá quase acabando, a gente tá nos últimos minutinhos, tá? Deixa eu achar aqui mais dúvidas de vocês. A Tati tá perguntando aqui, a pressão do filho dela tá normal, mas ela já foi alta, ele vem sendo acompanhado e o campo visual já foi melhor. É correto esperar de 6 em 6 meses para acompanhar, ele tem 10 anos de idade. Tati, em geral, a gente repete os exames de 6 em 6 meses, a não ser que tenha sinal de piora. Então, se tem sinal de piora, a gente deve encurtar esse intervalo. 6 meses entre os exames é um intervalo muito bom para glaucomas bem controlados e que os exames estão todos estáveis. Agora, se o campo visual dele está piorando, isso pode ser um sinal de progressão, então talvez seja interessante encurtar esse intervalo sim. Agora, uma coisa que tem que levar em conta é que ele tem 10 aninhos e todos vocês que estão aqui, que já fizeram um exame de campo visual, sabem a tortura que é fazer o exame. Se já é difícil para um adulto, imagina para uma criança de 10 anos de idade ficar lá sentadinho no aparelho, sem se mexer, sem poder tirar a cabeça da posição. Então tem chance considerável de que essa piora do campo visual seja só ele perdendo a paciência com o exame, tá bom? Então só o campo visual não é um bom parâmetro, tá? O João tá dizendo aqui que o exame é horrível e é verdade, gente, não é um exame fácil de se fazer. Então a gente não pode levar em conta só o campo visual sozinho. Tem que levar em conta como é que tá a retinografia, como é que tá o OCT. Se todos eles estiverem piorando, realmente não tá legal. Tem que encurtar esse intervalo e tem que melhorar o tratamento. Agora, se só o campo visual piorou e os outros exames estão estáveis, a gente pode repetir o campo visual para confirmar, tá? Outra questão é que você me falou que a pressão dele tá normal agora, mas você não me disse se ele tá tratando ou não. Então, talvez, provavelmente a pressão tá normal porque ele tá usando colírio. Agora, cai nisso que eu falei da individualidade, porque o que é uma pressão boa para um, não necessariamente é uma pressão boa para outra pessoa, tá bom?
Mais dúvidas aqui. O Matheus perguntou se é normal no campo visual a visão ficar sumindo. Matheus, o campo visual, como ele é um pouquinho demorado, e as pessoas que têm glaucoma costumam ter problema de ressecamento dos olhos, pode ser que isso tenha te atrapalhado. Conversa com a tua oftalmologista para ver se foi isso ou se de repente tem algum outro problema para investigar, tá bom? Pessoal, estamos batendo o nosso horário aqui, é o nosso último minutinho aqui de live antes de acabar, mas esse último minuto é muito importante, então vocês que estão aqui não saiam, escutem mais um minuto que eu prometo que vale a pena. A gente está chegando no mês de maio, domingo é dia 1º de maio e maio é o mês da conscientização do glaucoma. Então a gente vai ter toda uma programação especial aqui no Instagram do Papo Glaucoma com muita coisa legal durante esse mês de maio. E já no dia 1º de maio, no domingo, vai chegar a primeira novidade que eu não vou dar spoiler, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá? Então fiquem de olho aqui no domingo que eu vou lançar uma novidade bem legal para dar mais informação ainda sobre glaucoma para vocês. E durante o mês vão ter outras novidades, mas a maior de todas elas já vai chegar já no dia 1º. João, dia do seu aniversário, você vai ganhar um presente, se prepara, viu? Pessoal, e além disso, além desse aviso das novidades, eu quero também fazer um pedido. Quem estava aqui na live da semana passada, eu já fiz esse pedido, mas vou aproveitar porque tem sempre gente diferente, vou pedir de novo. Como é o mês da conscientização do glaucoma, a gente tem uma responsabilidade muito grande de educar as pessoas sobre essa doença. Essa responsabilidade, ela é minha como oftalmologista, mas ela também é de vocês. Tá? Vocês que têm glaucoma, vocês que têm suspeita de glaucoma, vocês que estão investigando, vocês têm uma responsabilidade muito grande de avisar todo mundo da família de vocês que vocês têm glaucoma ou têm uma suspeita de glaucoma. O glaucoma é uma doença que tem um componente genético extremamente importante e todo mundo que tem caso de glaucoma na família tem mais chance de ter. Então vocês que têm glaucoma, os familiares de vocês estão em risco e vocês precisam fazer esse alerta de que todo mundo da família de vocês, mesmo que seja distante, mesmo que seja um primo, um tio, tem que uma vez por ano ir ao oftalmologista. Principalmente os irmãos, os pais e os filhos, tá? Os avós também. Mas, mesmo parentes distantes, precisam de um acompanhamento. Tá? Então, vocês também são parte importante dessa conscientização da doença, tá? Vou contar uma história que aconteceu essa semana. Eu atendi 2 pessoas na sequência. Entrou um no consultório e na sequência entrou o outro. Os 2 só descobriram que tinha gente na família com glaucoma depois que eles descobriram o glaucoma. Então, eles descobriram que tinham glaucoma e aí ficaram assim, poxa, não tenho nenhum caso na família. E aí começaram a perguntar. E aí descobriram que tinha caso na família, sim, e eles não tinham sido alertados. Então, essas pessoas poderiam ter descoberto muito antes o glaucoma se esses familiares tivessem avisado. Então, compartilha os vídeos para a família de vocês, tá? Durante esse mês de maio, eu já tô com um vídeo prontinho que vai sair aqui no Instagram, que é justamente para vocês mandarem para a família de vocês, para vocês marcarem a galera toda da família para assistir esse vídeo, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês para conscientizar as pessoas e prevenir a cegueira pelo glaucoma, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês de sempre, pela companhia de todas as sextas-feiras, na verdade de todos os dias, né? A gente se vê na sexta-feira que vem. Quem tiver sugestão sobre tema das próximas lives, me manda no direct ou então manda no comentário dos vídeos aqui, tá?
porque essas sugestões de vocês são muito importantes. Eu adoro atender os pedidos de vocês, porque eu sei que são os temas importantes, as coisas que vocês perguntam. Pessoal, a gente vai encerrar por hoje, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui. A gente se vê na quarta-feira, tem vídeo no YouTube, e sexta-feira que vem a gente se encontra para outra live, tá? Pessoal que eu tô vendo que tá comentando aqui, que já fez o alerta da família, muito bom. Parabéns, pessoal. Até a próxima e bom final de semana para vocês. Um beijo.